sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Edilene, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael, e estamos aqui para contar a vocês mais uma história bíblica. E para isso convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Ondina. Olá, amigas queridas, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Que Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Olá, Silvia. Olá, minhas amigas de bancada, Ondina, Edilene e Ionara, e todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Ionara? Olá, minhas amigas e todos que nos ouvem. Estamos felizes em estarmos aqui para mais uma história de fé. Contigo, Edilene. Muito bem, meninas. Agora vamos pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece inicial. Então vamos nos serenando e fechar os nossos olhos e convidar Jesus para estar aqui conosco. E vamos pedir a Ele para que possamos refletir sobre mais uma história de fé e humildade. E que essa história nos ajude a sermos melhores em nossos dias. Muito obrigada, Pai, e assim seja. Obrigado, Silvia. Queridos ouvintes, Elas na Fé surgiu de uma necessidade de estudarmos e aprendermos mais sobre fé. Desde o início estamos contando histórias descritas na Bíblia de mulheres com muita fé e com isso aprendermos com a história de cada uma. A partir de agora, iremos diversificar um pouco mais os personagens. Falaremos também dos homens de fé. Homens estes que, ao lado de suas mulheres, em sua maioria, construíram um mundo melhor para nós hoje. E, portanto, tem muito a nos ensinar. Para começar, escolhemos Jó. Quem nunca ouviu a frase "Paciência de Jó"? Esta história é de muita resiliência e fé. Para isso, contamos com a Ondina, que nos apresentará a história. Ondina, é com você. Resiliência, fé e paciência, né, gente? Vamos lá. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Gente, vamos nos situar. Onde fica Uz? Vamos pesquisar, né, Silvia? Não temos evidências concretas. E os relatos bíblicos não afirmam com certeza onde essa cidade se situava. No entanto, há teorias que colocam Uz na Arábia ou em Bazã. Essas são as mais aceitas pelos estudiosos. Ondina, e logo de início, eu vou te interromper. Eu quero dar o significado do nome de Jó. Fica hostilizado e indica uma pessoa paciente diante das adversidades. Não é um nome que traga uma vibração de alegria. Vamos lá, Ondina. Vamos ver se esse significado condiz com a conduta de Jó. Vamos lá. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Aqui, só um comentário, gente. Eu não sabia o que era junta de bois. E resolvi pesquisar, pois fiquei muito curiosa. Junta de bois é o nome popular dado a uma dupla de bois utilizados para desenvolver trabalhos de tração em atividades rurais, como puxar um carro de bois ou um arado. As juntas de bois são unidas por uma canga.
que assenta na nuca dos bois, prendendo-os pelo pescoço. Vocês sabiam disso? Eu sei disso. Mas o que for da terra é com você mesmo, né, Dona Tinha que ser a Edilene mesmo. Mas eu achei interessantíssimo. Sim, inclusive nós temos aqui no interior do nosso estado, Alagoas, uma carreata ou caminhada de carro de boi, que sempre acontece no Alto Sertão. É muito bonito. Ah, que legal, isso aí. Então vamos continuar. Já vemos que as coisas que tem na Bíblia, né, muitas delas permanecem até hoje. Seus filhos costumavam celebrar banquetes. Um dia em casa de um dia em casa de outro. E convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Igual a gente faz nos dias de hoje, não é mesmo, meninas? Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia assim: talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim, costumava Jó fazer todas as vezes. Aqui, vocês podem notar que Jó tinha tudo: família, fortuna e saúde. Ele tinha muita fé em Deus e orava constantemente por toda a sua família. Oferecia sacrifícios em nome de seus filhos também, caso estes não estivessem se comportando de acordo com as leis divinas. Pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse sacrifício. As primeiras menções a sacrifício na Bíblia ocorrem no livro de Gênesis. Após o pecado original, Adão e Eva oferecem sacrifícios a Deus como uma forma de expiação, e essa prática se repete na Bíblia, sendo oficializado no período patriarcal, né? Abraão, Isaac, Jacó. Em Levítico, detalha os tipos de sacrifícios, suas finalidades e os rituais a serem seguidos. Os sacrifícios eram parte integrante da lei mosaica, estabelecendo uma ordem moral e espiritual para o povo de Israel, e tinham diversas funções e significados profundos para eles. Eis alguns. Achei muito interessante. Reconhecer e aceitar a Deus. Era uma forma de expressar a reverência e o temor que o povo de Israel sentia por Deus. Pagar os pecados. Era um ato de expiação. Agradecimento. Expressar gratidão por bênçãos recebidas de Deus. Purificação. Se purificar das impurezas. Isso era especialmente importante para os sacerdotes e para o povo antes de se aproximar de Deus no santuário. E assim, Jó fazia pelos seus filhos, purificando e pedindo proteção. Achei muito lindo isso, o que Jó fazia pelos filhos. Verdade, Silvia. Muito bonito tudo isso. E eu queria também chamar a atenção para a preocupação que Jó tinha com sua família. É porque ele fazia tudo isso para o bem da família dele, né? E o próprio Jó também rezava por eles. E nós também somos assim. Pedimos a Deus por nossos filhos, orientamos para que sigam o caminho correto, para que tenham valores, pratiquem o amor e a caridade. Ensinamos como rezar e também fizemos muitas preces por eles. Sabe, Leonara, eu me lembro da minha mãe, que sempre ao deitarmos fazia uma prece conosco, nos ensinando a sermos gratas pelo que tínhamos e pedindo a Deus pela saúde de toda a família e amigos. Isso eu faço até hoje. E também ensinei as minhas filhas a fazerem o mesmo. Acho que Jó foi um pai exemplar em cuidados com sua família e a educação dos seus filhos. Mas vamos dar continuidade. Mais um dia,
isso tudo mudou no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. Entre eles veio também Satanás. Deus então perguntou a Satanás: de onde vens? Venho dar uma volta pela terra, andando a esmo, respondeu Satanás. Disse Deus a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satanás respondeu a Deus: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então, eu disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença de Deus. Então, um certo dia, Deus resolve testar Jó, para ver se sua fé era realmente verdadeira e provar a todos que Jó amava a Deus. Não porque tinha tudo, e sim o contrário. Ele tinha tudo porque amava a Deus. E Deus tirou quase tudo de Jó. Tirou seus filhos amados, seus servos e seus bens tão preciosos. É mesmo, Dina. Jó ficou sem nada, mas sua fé foi o bastante para ele continuar sua vida, ainda crendo em Deus, apesar de toda dificuldade. Eu vou apimentar um pouquinho aqui. Ondina, você falou que Deus disse assim: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Que descrição, hein? Isso me fez pensar diretamente na minha vida. E eu vou colocar vocês para pensar na vida de vocês. Se Deus fosse nos descrever hoje, porque ele descreveu Jó, certo? Quais características ele destacaria em você? Edilene, Ondina e Ionara. Bom, como eu estou lançando isso, eu tenho que ser a primeira a falar, né? Não posso deixar passar isso para vocês assim. Então, vamos lá. Eu vou confessar, tá? Eu senti um pouco de dificuldade em responder. Mas eu vou resumir um pouquinho. Eu acho que Deus iria me ver como um espírito tentando evoluir, buscando aperfeiçoar virtudes e superando imperfeições. Né? Então, assim, acertando e errando. Acertando e errando. Tentando todos os dias. Então, agora é com vocês, meninas. Quem vai ser a primeira a responder? Eu vou te responder, Silvia. Sabe, eu acredito que Deus sabe quem eu sou. Uma mulher muitas vezes teimosa e com várias imperfeições para superar. Mas eu creio que Ele me entende e me ajuda todos os dias. Eu preciso sempre lembrar que Ele está perto de mim e seguir a caminhada da melhor maneira que eu puder. Eu acho que Deus me vê assim. Então eu vou falar também. Confesso que me arrepiei agora. Deus, ele conhecia as muitas qualidades de Jó. Eu acredito que eu não tenha tantas qualidades assim. Mas Deus olharia para mim e falaria assim: olha minha filha Ionara, tão teimosa, geniosa, mas ela tem um bom coração, sabe amar e já consegue identificar muito das suas falhas. Como a Silvia falou, né? Caindo e levantando, né? Para frente e para trás. E eu não a amo menos por isso. Ela está tentando ser melhor. Eu acho que é isso que ele falaria de mim. Tentando. Que lindo, Ionara.
Mas Silvia e suas perguntas indiscretas, né? Deus nos testa, Silvia, todos os dias, não é mesmo? Um dia caímos em tentação e no outro, não. E assim vamos levando a vida, tentando nos melhorar, evoluir, aprender a sermos espíritos puros, que é o destino de todos nós. Mas, por enquanto, temos uma mulher que ainda comete muitos erros nesta luta diária e que conta com essas amigas queridas para ajudá-la a conseguir chegar lá com elas, viu, meninas? Deixa eu Mas falar vamos, fala. uma coisa. Olha como é interessante. A história é de Jó e nós conseguimos colocar a nossa história dentro da história de Jó. E assim nós vamos aprendendo sobre nós mesmos. Não é verdade? Mas é o que eu acho mais interessante na forma que estamos estudando a Bíblia, né? Do que só ler, né? Ela direto, contando as histórias, porque eu acho que essas histórias, né? Eu acredito que essas histórias elas estão ali justamente para que possamos aprender a lidar com as nossas dificuldades, né? Elas já existem, elas sempre existiram, e como cada um lidou com essas dificuldades é que são os ensinamentos para nós. Então, nós estamos estudando Jó porque precisamos entender como que ele lidou, por que falam tanto com a gente, tenha paciência de Jó. Por quê? É para isso, né? Para a gente entender como usar as qualidades dele na nossa vida. Isso aí. Então, e aí fica aí para os ouvintes também. Fica essa pergunta para os ouvintes também, essa reflexão para eles, né? Se Deus fosse descrever cada um de vocês hoje, como ele descreveria? É um bom exercício. E vocês podem deixar nos comentários. Vai ser muito bom de ler. Ondina, dê continuidade à nossa história. Antes de continuar, na hora que vocês fizeram você fez essa pergunta, Silvia, eu lembrei de uma pergunta que uma entrevistadora fez para o Jonathan, que fez o papel de Cristo no seriado The Chosen, e ela perguntou assim para ele: se Jesus chegasse para você, o que você diria para ele? O que você iria perguntar para ele? Sabe o que ele respondeu? E aí, como eu me saí? Fica aí para nós essa análise. E aí, como estamos nos saindo, né? Exatamente isso, Ondina. Exatamente isso. A gente tem que fazer algumas perguntas. Ondina, eu ouvi uma entrevista dele, porque ele falou também que não tem como sair de um papel desse, né, representar Cristo da mesma forma que entrou. E eu acho que essas histórias trazem para nós isso. Cada história que a gente conta e traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, vai modificando um pouquinho a nossa cabeça, mesmo que lentamente, né, vai refletindo nas nossas ações, né, no nosso pensar, muito devagarinho, né, mas vai fazendo efeito sim. Sim, e é o que a gente espera que faça com os nossos ouvintes, não é? Pois, Ondina, eu gostaria de te responder. Enquanto você estava fazendo essa pergunta aos ouvintes, se Jesus chegasse perto de você, que é a primeira coisa que você diria? Eu simplesmente me vi agora olhando para ele e dizer: e aí, tudo bem? Eu acho que eu ia dizer isso a ele, porque... Ou então ficar só calada, olhando para ele e sem ter o que falar. Eu vou falar mais uma coisinha aqui antes de a história. Porque uma coisa puxou a outra, né? E a semana... Teve um domingo, nós fazemos o evangelho no online de domingo. E a pergunta foi essa, para nós. Jesus chega para você e diz assim: eu vou à sua casa hoje. Como você seria anfitrião dele? O que você faria? Como faria? Então fica aí também essa pergunta
para os nossos ouvintes e para cada um de vocês. Já estou chorando só de imaginar. Dando continuidade à nossa história. Um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando por perto, quando os sabeus caíram sobre eles. Passaram os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos ao fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome de Deus. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem protestou contra Deus. Ai, essa parte é tão forte, principalmente porque o mundo inteiro passa por várias catástrofes, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo. Então nós sabemos que essas coisas acontecem e não conseguimos imaginar a dor do nosso próximo. Ouvintes, amigas, fui pesquisar o porquê Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a sua cabeça. Isso tem um significado muito importante para o nosso aprendizado. Levantar mostra determinação para enfrentar as adversidades, mesmo diante de uma dor imensa. Rasgar o manto. O manto era uma peça de roupa importante, muitas vezes associada à honra e à posição social. Jó expressa sua profunda aflição e a perda de tudo o que ele valorizava. Era um gesto de fortes emoções, angústia, luto e desespero. Raspar a cabeça. Jó está se despojando de sua identidade exterior, como se estivesse morrendo para si mesmo. E mesmo assim, Jó não perdeu a sua fé. Isso é incrível. Sabe, eu não lembro qual, mas foi uma frase que a Ionara falou em um dos nossos podcasts. Ele não tinha mais nada, só tinha fé. E acredite, isso foi o suficiente. Eu lembrei disso. Então, até aqui, a maioria de nós estaria em depressão, teria cometido alguma loucura ou simplesmente teria desistido de viver. Nós conhecemos casos muito menos angustiantes, né? Mas Jó não desistiu. É bem isso, Andina. Por muito menos questionamos nossa fé. Meninas, lendo novamente a história, percebi um detalhe muito importante.
livre-arbítrio de Jó. E aí, lá vai a dona Silvia. Então, Ionara, o que você pode nos dizer sobre isso? Qual foi o seu entendimento sobre esse livre-arbítrio? Silvia, vamos lá então. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio são nossas escolhas. A bondade infinita de Deus de nos deixar decidir sobre como conduzirmos nossas vidas, sobre como ponderamos entre o bem e o mal, mas também como nossas escolhas definem as consequências por nós vividas. Para Jó não foi tão diferente. Ele decidiu escolher ser fiel a Deus. Quando tudo ia muito bem, ele perseverou, fazendo seus sacrifícios, tudo para agradar a Deus. Quando as coisas pioraram um pouco, ele continuou na direção certa, e ainda quando tudo lhe faltava, tudo parecia desmoronar, ele continuou com a certeza no que acreditava. Deus, que era Pai, não o abandonava. Nos piores momentos, quando tudo parecia estar errado, ele poderia ter negado Deus, mas não, ele não esmoreceu. Então, livre-arbítrio, ele sempre escolheu Deus. Meninos, aqui Jó passa por diversos problemas, causas naturais, roubos, tudo que ainda existe em nosso mundo. Aí podemos observar qual a atitude dele diante de todos os problemas. Não se deixar levar pelo rancor, pelo desespero, encontrar forças no amor maior, pois ele demonstra que tudo que se tem sobre esta terra é passageiro, e que em sua fé é tudo superável. Sim, meninas, estamos falando de fé, que nos alimenta na certeza do amanhã. Há um versículo na Bíblia que está escrito em Mateus, do capítulo 6, versículo 25 e 34, diz assim. A Bíblia também diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Baste o dia o seu próprio mal. Eu achei isso fantástico. Descreve para mim perfeitamente tudo isso que Jó estava passando e o que ele está nos mostrando. Não desesperar, porque amanhã é outro dia. Então vamos dar continuidade à questão. Num outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Deus, entre eles veio também Satanás. Deus perguntou a Satanás, de onde vens? Ele respondeu a Deus, venho dar uma volta pela terra, andando a esmo. Deus disse a Satanás, reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera em sua integridade, e foi por nada que me instigaste contra ele para aniquilá-lo. Satanás respondeu a Deus e disse, pele após pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que possui, mas estende a mão sobre ti e fere na carne e nos ossos. E eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Seja, disse Deus a Satanás, faze o que quiseres com ele, mas poupa-lhe a vida. E mais uma vez, meninas, Deus testa a fé de Jó. Já não bastasse tirar seus filhos e toda a sua fortuna, Deus também tirou a sua saúde. Será que Jó vai aguentar? Bom, como eu já disse, somos testados sempre, né? Acredito que Deus não nos pune, apenas nos educa. Quando descuidamos de nossos sentimentos, quando não usamos todo o nosso conhecimento para o bem, Deus permite sofrermos as consequências de nossos atos, para nos lembrarmos que nos deu liberdade e que sempre devemos agir no bem. É muito sofrimento, né? Dói. Chega a doer. Pelo menos em mim dói. A Ondina lendo assim, realmente dói, né? Então, eu vou perguntar à nossa amiga Edilene, débitos de outras vidas, o que você tem a nos dizer sobre isso, Edilene, com esse sofrimento todo? Bom, Silvia,
aprendemos na doutrina espírita que existe reencarnação. E a reencarnação não é uma punição, mas uma oportunidade que Deus nos dá para reparar nossos erros passados. O espírito tem vida eterna, mas sabemos que ele nasce simples e ignorante e precisa se aperfeiçoar. E isto só é possível através de sua vivência na carne, ou seja, viver experiências na terra, e assim aprender cada vez mais a alcançar sua perfeição. Deus é infinito amor e nos dá sempre a oportunidade de nos superarmos. E não foi diferente para Jó. Diga a vocês, meninas, fiquei impressionada com a capacidade dele encarar suas provas. Quando comecei a ler Jó, parei diante deste texto, onde Deus coloca Jó em prova sobre as ações de Satanás. Eu lembrei da primeira pergunta que está no livro dos Espíritos, que é Deus. E a resposta foi: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sabemos que Deus, na visão do povo antigo, era um ser que se temia. Portanto, podemos assim compreender que o fato de Jó passar por adversidades, sendo um homem bom, foi assim compreendido por ele como sendo uma provação escolhida por Deus. Sabemos também que hoje, através dos estudos que fazemos na doutrina espírita, todos nós viemos a este mundo com um propósito, que é alcançar a superação espiritual. E estudamos também que tivemos muitos espíritos encarnados na Terra antes da chegada do Cristo, para nos inspirar a encontrar o caminho da paz interior. Então, eu acredito que Jó foi um desses espíritos que veio aqui cumprindo sua tarefa de reencarnação. Oi, Edilene, você é cirúrgica para isso. Muito obrigada pela sua explicação, minha amiga. Isso mesmo, Silvia, concordo plenamente. Perfeita a sua explicação, amiga. Mas vamos continuar ainda que tem mais. E Satanás saiu da presença de Deus. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então, Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio da cinza. Sua mulher disse-lhe: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu: falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Então, gente, aqui também temos uma explicação. Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio da cinza. Achei isso doloroso, né? Mas tem um significado. O caco de cerâmica era o objeto que ele raspava suas feridas. Ele precisava se limpar, era dignidade para ele. As cinzas são um símbolo de morte, ruína e impureza em muitas culturas. Simboliza a profunda angústia que Jó está experimentando, tanto física quanto emocionalmente. E mesmo doente, mesmo sofrendo essas dores, ele se manteve fiel a Deus. Só Jó. Só Jó, Andina. Quando eu vi essa parte do texto, eu lembrei que é bem assim mesmo. Essa resiliência de Jó, de se adaptar e não negar a Deus, né? Eu passei por uma situação bem difícil de doença. Eu fiquei depressiva, eu me abandonei de certa forma. Eu era digna de pena. Tenho até um certo orgulho, assim, que eu não questionei Deus. Eu acreditava que eu merecia tudo o que estava me acontecendo. Deus não me abandonou. Colocou anjos no meu caminho, em forma de marido, de filho, sogra, minhas irmãs, minha família em geral. E quando eu acreditei que eu merecia algo de bom, também muitas coisas boas foram acontecendo e continuam acontecendo até hoje na minha vida. Eu acho que é a gente acreditar em Deus,
que vai dar tudo certo. Eu fiquei, sim, muito mal. Mas eu não questionei Deus. Eu sabia que era para me dizer algo aquilo. Isso eu até me emociono de falar disso. É muito difícil essas fases, né? Eu imagino, assim, essa cena que a Ondina descreveu agora, detalhando ali, realmente é uma coisa, assim, impressionante. E aí você, nesse seu relato, Ionara, só você sabe o que você passou no seu caminho. E é isso aí, a vida é uma jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Não é isso mesmo? Então, e aqui fica clara a evolução espiritual de Jó. A resposta que ele deu à sua esposa mostra que ele sabia que as provas que enfrentava eram o resultado de suas próprias ações e que a fé em Deus e em si mesmo seria essencial para superar as dificuldades da vida. Olha aí, Ionara, olha o livre-arbítrio aí. Ele nos permite a escolher como reagimos ao sofrimento. Podemos nos deixar abater ou buscar forças para superar as dificuldades. A escolha é nossa. E você teve a sua, né? Todos nós temos. Mas ali, como o teu exemplo ali. É bem isso, Silvia. Eu até fiz um textinho na época, assim, quando eu comecei a melhorar, que eu falei que Deus nos tira o chão e nos dá as estrelas em forma de anjos, né? E quando uma porta se fecha, nós temos inúmeras possibilidades. Uma fecha, mas tem 99, 100, 1000 abertas, né? É só a gente conseguir enxergar. O livre-arbítrio deve ser usado com sabedoria e compreender que temos as escolhas, mas que precisamos também aceitar as consequências de nossas ações. Pense quantas vezes em nossa vida tivemos um pequeno problema e não tivemos a capacidade de parar para raciocinar e tomar a decisão certa para resolver as nossas questões. Para mim, Jó mais uma vez demonstra sua total consciência do seu dever para consigo, entender que ele é capaz de alcançar as bem-aventuranças, ou seja, o seu estado de completa felicidade. Uau! E isso não sei quantos milhões de anos ainda antes de Jesus, hein? Quanta sabedoria. Continua reverberando até hoje, né? Exatamente, ensinando e auxiliando e educando, né, o mundo todo. 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate, ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Quando levantaram os olhos, a certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e, a seguir, espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Vejamos aqui, Jó não amaldiçoou Deus, e sim a sua vida. Sentiu-se culpado, merecedor de tantos infortúnios, eu não sei. Sabe quando acontece alguma coisa e a gente fala assim, o que será que eu fiz? Por que eu nasci? Mas então, Ondina, foi um momento de profunda angústia, desespero e dor, não é verdade? Não foi isso? Você não acha isso? Só pode ser, né? Porque ele era um homem tão bom, tão íntegro, tão temente a Deus, né? Por que colocar-os nessa posição? Só pode ser o desespero. Então, não é um ato, isso aí mostra pra gente que não é um ato de culpa. Eu creio que a história de Jó é um testemunho para nos mostrar que temos capacidade de perseverar
diante do sofrimento e manter a fé, mesmo quando as respostas não são claras. E é muito difícil, não é, pessoal? É verdade. Eu acho que quando eu coloquei a questão da culpa é porque nós nos sentimos culpados quando nos acontece alguma coisa, né? Então, eu tentei me colocar no lugar de Jó, mas não é a mesma coisa. Jó era irrepreensível, né? Não são essas palavras que Deus usou? E Deus, né, como disse nossa amiga Edilene, é o Deus supremo, inteligência suprema. Ele não ia deixar que testassem Jó sabendo. Ele sabia que Jó não cairia. Ele conhece cada um de seus filhos. Jó tomou a palavra e disse: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, um menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz. Que o reclamem as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize. Sim, que dele se apodere a escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses. Que essa noite fique estéril, que não penetrem ali os gritos de júbilo. Que a amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os entendidos em conjurar Leviatã. Que se escureçam as estrelas da sua aurora, que espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras da alvorada, porque não fechou as portas do ventre para esconder à minha vista tanta miséria. Porque não morri ao deixar o ventre materno, ou pereci ao sair das entranhas, após tanto murmurar. Seu amigo Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: se alguém se dirigisse a ti, suportarias? Porém, quem pode refrear-me as palavras? Tu que a tantos davas lições e fortalecia os braços inertes, com tuas palavras levantavas o trôpego e sustentavas joelhos cambaleantes. E hoje, que é a tua vez, vacilas? Perturbas-te hoje quando tudo cai sobre ti? Não é tua confiança o temor de Deus e conduta perfeita tua esperança? Recordas-te de um inocente que tenha perecido? Onde já se viu que justos fossem exterminados? Eis minha experiência. Aqueles que cultivam a iniquidade e semeiam a miséria são também os que as colhem. Ao sopro de Deus perecem, são consumidos pelo sopro da sua ira. Pode o homem ser justo diante de Deus? Um mortal ser puro diante do seu Criador? E aí, o que vocês acham? Podemos colher o que não plantamos? Podemos sofrer por algo injustamente? É uma questão. E Jó se manteve fiel a Deus. Sua fé era tão inabalável que sua vida mudou. Mudou de novo completamente. Jó e seus amigos mantêm uma longa conversa para tentar descobrir quem era o culpado, Deus ou Jó. E Jó defende a Deus o tempo todo. Essa história, eu até estudando, ela é bem poética, essa parte, né? A conversa entre os amigos é muito longa, ficaria muito até cansativo contar aqui para todo mundo, então eu dei essa resumida, viu, gente? Porque é o tempo todo os amigos bombardeando ele para ver se ele mudava de ideia, né? Mas ele se manteve firme. E aí, o que vocês acham? Eu acredito que a gente só colhe o que planta. Por isso, não há injustiça.
Nossa memória é que é falha, ou são débitos de outras vidas que não compreendemos ainda. Mas Deus não deixa seus filhos desamparados. Mesmo quando devemos passar por tribulações, Ele envia apoio. Toda espiritualidade está tentando nos intuir. Só que muitas vezes estamos tão perdidos em nossos desesperos, tão alheios ao mundo, que não conseguimos enxergar o óbvio. Deus age o tempo todo, em todo lugar. Só precisamos acreditar. Enquanto você narra a história, fiquei tentando visualizar Jó. Tinha uma vida boa, tudo o que queremos, mas vêm as adversidades para testar. Eu aprendi que somos responsáveis por tudo que passamos, mas ainda responsáveis somos em como lidamos com as nossas dores ou desafios. Vejam que ter discernimento em lidar com as adversidades é um auto-reconhecimento da minha capacidade de me superar. E é isso que Deus demonstra com a resignação de Jó. Entender e aceitar sem murmurar como Jó. Quantas vezes eu na vida, por pequeno problema, não me angustiei. Saber entender Deus passando privações é desafiador. Isso aí, Edilene. Vamos continuar aqui. Aqueles 3 homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava em ter-se por justo. Então, inflamou-se a ira de Eliú, indignou-se contra Jó, porque pretendia ter razão contra Deus. Indignou-se também contra os 3 companheiros, porque não acharam resposta, contentando-se em deixar as falhas a Deus. Enquanto falavam com Jó, Eliú esperava, porque eram mais velhos. Mas ao ver que nenhum dos 3 tinha algo a mais para responder, encheu-se de indignação. Então Eliú disse: sou ainda jovem, e vós sois anciãos. Por isso, intimidado, não me atrevi a expor-vos o meu conhecimento. Dizia comigo: que falem os anos, que a idade madura ensine a sabedoria. Então, gente, Jó teve uma longa conversa com Deus. Então Deus respondeu a Jó do seio da tempestade e disse: estavas quando lancei os fundamentos da terra. Dize-mo, se é que sabes tanto. Quem lhe fixou as dimensões? Se o sabes, ou quem estendeu sobre ela a régua? Após uma longa dissertação sobre a grandeza do universo, Jó respondeu a Deus: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Sou aquele que denegriu teus desígnios com palavras sem sentido. Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me, que vou falar. Interrogar-te-ei e tu me responderás. Conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te meus olhos. Por isso, retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Quando Deus acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Temã: estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros e dirigi-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto, e ele intercederá por vós. Tenha atenção a ele. Eu não vos tratarei como merece vossa temeridade, por não teres falado corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate fizeram como Deus lhes ordenara, e ele atendeu às orações de Jó. Então, Deus mudou a sorte de Jó, quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Vieram visitá-lo seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos almoçaram em sua casa. Consolaram-no e confortaram-no pela desgraça que Deus lhe tinha enviado. Cada um ofereceu-lhe uma soma de dinheiro e um anel de ouro. Deus abençoou a Jó pelo fim de sua vida mais do que no princípio. Possuía agora
14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Teve 7 filhos e 3 filhas. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes repartiu heranças como a seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e cheio de dias. A história de Jó nos ensina o valor da resiliência e da paciência, virtudes difíceis de se encontrar nos dias de hoje. Estamos sempre com pressa, querendo tudo para ontem. E quando alguma coisa dá errado, caímos em depressão ou a reclamar das injustiças. Mas quando tudo volta a dar certo, agradecemos e louvamos a Deus? Quantas vezes nem nos lembramos de agradecer a Ele, não é mesmo? Pois é, eu vejo um homem superando suas profundas dores com discernimento, nos mostrando que a vida é muito mais do que pensamos ou acreditamos que sabemos como deve ser. Jó nos mostra o quanto somos ainda infantil diante de nossas provações, que devemos ter confiança no porvir, pois tudo está sob o controle do amor divino. Você não acha, Silvia? Sim, Edilene, acho sim. Nós temos dificuldades em cultivar a paciência e a resiliência em um mundo de resultados imediatos. Tudo para ontem, né? E essa história, ela nos mostra como é frágil a nossa fé e a nossa tendência a questionar a justiça divina quando as coisas não saem como planejamos, não é mesmo? Pois é. Obrigada, Undina. Foi muito boa a história. Nos ensinou o como temos que observar o que vivemos, o que fazemos, não é verdade? Agora faremos nossas considerações finais e já começamos com quem nos contou a história. Undina, é contigo, minha querida. Obrigada, Edilene. Essa história, ela tem um significado muito profundo, né, gente? Passamos por várias situações ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Algumas por necessidade de evolução, outras por acasos da vida mesmo. Não sabemos se o que ocorreu de ruim com alguém é culpa nossa ou simplesmente estávamos no lugar errado, na hora errada, não é mesmo? O fato é que Deus não é ocupado de nada. Deus é Pai. E o Pai, Ele só quer o bem dos seus filhos. Se permanecermos com Ele, na alegria e na tristeza, Ele estará conosco também. Em João, capítulo 15, versículo 4, está escrito assim, gente: a nossa segurança contra as investidas do inimigo está em permanecermos ao lado do Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Silvia, e aí? O que achou da história de Jó? Muito difícil. Como foi difícil ler essa história. E depois como foi gratificante as descobertas. Então aqui fica um lembrete para todos nós de que o sofrimento faz parte da vida humana e que a fé em Deus nos ajuda a enfrentá-lo. A rica história de Jó nos ensina a importância da humildade, da paciência, da gratidão e da resiliência. Ao refletir sobre a vida de Jó, podemos encontrar força e esperança para enfrentar as nossas próprias provações. Fica aqui, pessoal. Então, minhas amigas, agradeço a todos vocês e um grande abraço. Até o próximo podcast. Então, agora é com você, Ionara. Sim, Silvia, eu concordo. Difícil falar de Jó. Difícil falar de Jó sem ficar repetitiva. Como o texto fala, mistura de fé e paciência. O que fica de lição para nós é: Deus é infinitamente bom.
Ele tudo nos dá. Há quem acredite que Deus não nos dá nada material. Eu já acredito que tudo que temos vem de Deus. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deixou livres. Escolhemos estudar, trabalhar e progredir. Se tudo que temos foi conseguido com esforço, dignidade, sem ferir nosso irmão, seremos abençoados. Se as coisas começarem a dar errado, nada tem a ver com Deus. Devemos parar, pensar, orar e pedir proteção para que consigamos enxergar nossas faltas e voltar para a direção certa. Nunca podemos esquecer que daqui não levamos nada, só o bem que fizemos. Então, nunca maldizer a Deus pelos nossos infortúnios. Agradecer sempre pela oportunidade de aprender. Não é fácil, não existe receita pronta. É vivendo e aprendendo, errando e aprendendo com os erros. Sempre ser um pouquinho melhor e assim conseguir evoluir nessa jornada de reencarnações. Assim me despeço, desejando sempre mais do amor de Deus em suas vidas. Até nosso próximo podcast. Edilene, é contigo agora. Obrigada, menina. Foi um maravilhoso podcast. Um excelente bate-papo. Encerramos aqui mais um podcast. Agradecemos pela sua audiência, aproveitamos e convidamos a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus, toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e a Deus, nosso Pai, que nos ampara. Obrigado pela companhia. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Juntas somos elas na fé.